Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, o jejum faz você sondar o profundo, o íntimo, coração, aquilo que está realmente escondido. E as pessoas começam a se perceber, se discernir, se reconhecer, se julgar. A Bíblia diz que se nós não nos julgarmos, Deus nos julgará para não sermos condenados com o mundo. Então, o fato é que nós temos a necessidade de termos uma educação com relação às coisas físicas, materiais, espirituais. E quando nós nos tornamos bons gestores, administradores, a palavra bíblica é mordomia, nós somos qualificados para o mais. Vamos tirar o comentário? De repente me deu uma tosse. Então vamos lá. E o jejum traz à tona o pecado escondido, ele leva ao arrependimento de obras e palavras para caminhar em um novo nível de vitória. Entenda que o que você precisa é reconhecer esses pontos cegos, e à medida que esses pontos cegos são iluminados, você vai passando de fase. A vida é feita de muitas fases, muitas etapas. Ninguém chega pronto. Todos nós estamos sendo preparados. Nesse exato momento você está sendo preparado para algo. Mas acontece que algumas pessoas ficam presas em etapas, em fases da vida. Se você está vivendo as mesmas lutas ciclicamente, isso significa que você está no deserto. Você está vivendo um ciclo que não se rompe, que não se quebra. Os mesmos problemas emocionais, os mesmos problemas financeiros, os mesmos problemas familiares. As lutas têm que ser novas, os inimigos têm que ser outros, não podem ser sempre os mesmos. Quando nós vencemos determinados inimigos, nós vamos partir para enfrentar outros tipos de inimigos. Você não pode ter as mesmas enfermidades frequentes, as mesmas ameaças, os mesmos problemas emocionais, os mesmos problemas financeiros, vivendo um ciclo. Você dá uma volta e pum, no mesmo lugar. Você fala, já passei por aqui. Então nós precisamos quebrar esse ciclo. E a palavra para isso é, quando o anjo aparece para Gideão, ele vem quebrar um ciclo de roubo de 40 anos. Os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente se juntaram para roubar as colheitas. Roubar a colheita porque normalmente, naturalmente, todos nós já fomos criados abençoados. Nós somos naturalmente, nosso DNA, nossa estrutura foi feita para sermos bem-sucedidos. O DNA bíblico aqui, estou com a Bíblia aqui, esse é o livro de regra, prática, o nosso referencial fixo de conteúdo axiológico, nosso referencial de valores. Diz que Deus disse ao homem assim que o fez. Então ele plantou o DNA do homem. Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Deus colocou dentro de nós esse DNA. O pecado, o erro, a transgressão, o pecado não é uma palavra simplesmente religiosa. O pecado é um erro de configuração no sistema. Quando você começa a funcionar em desacordo com aquilo que você foi propositalmente feito, criado. Então você começa a ter um mau funcionamento. Então, miséria, pobreza, doença, maldições, não são originalmente preparadas para o ser humano. O ser humano vai se impedindo, se obstaculando através de pecados. E quando você jejuma, você começa a identificar essas fortalezas que precisam ser quebradas. Jesus disse que há castas de demônios que só podem ser expulsas mediante oração e jejum. Você lembra dessa história? Existem vícios, perdas, maldições, tentações sobre-humanas. Você se sentiu assim, como se existisse uma coisa sobre-humana puxando, atraindo, controlando? Você já se sentiu seus pés presos? Já se sentiu escravo de compulsões, escravo de manias?
Então, há muitas vezes pessoas que estão sempre lutando, tentando sair onde sempre perdem. A boa nova é que você pode lutar pelo controle da sua própria vida. A boa nova é que você tem o direito de renunciar a tudo aquilo que você fez no passado e que criou algum tipo de reivindicação, de perseguição espiritual na sua vida. Mas é preciso libertar a vontade, criar músculos para a liberdade, exercitar a sua volição. O jejum é muito bom nisso. É o quanto você deseja a sua libertação, o quanto você deseja ser livre, o quanto você deseja prosperar, o quanto você deseja ter um casamento bem-sucedido, o quanto você deseja ter filhos bem-sucedidos, o quanto você deseja realmente igual ao seu descolamento, despojamento, sua capacidade de se sacrificar por isso. E se você realmente se empenhar em buscar a Deus de todo o seu coração, você vai encontrá-lo. Se você buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. E a Bíblia descreve, né? Torne-se o vosso riso em pranto, arrependei-vos, limpai as mãos, pecadores. Purificai os vossos corações, vocês de duplo ânimo. O que é um duplo ânimo? Eu estou falando da libertação da vontade. O que é duplo ânimo? Duplo ânimo é querer uma coisa e querer outra coisa. Dois ânimos. Você não tem a consistência de poder lutar por aquilo que você deseja. Eu estou falando de obstinação. É querer algo com todo o seu coração. É querer uma vida bem-sucedida, livre de traumas emocionais. Busque isso. E eu vou lhe falar, a maneira de potencializar essa busca é mediante Deus. Eu vou agora me colocar na fortaleza, vou me pôr na torre de vigia e não vou sair daqui. Eu quero uma resposta. Sabe aquela coisa do tudo ou nada? Sabe aquela coisa do eu não aceito perder? Sabe aquela coisa do eu vou me empenhar em buscar a Deus e vou ter aquilo que Ele me prometeu? Sabe aquela coisa de eu vou ser possuído pela promessa? A promessa me possuiu. Então eu sou um milagre esperando o lugar certo para acontecer. Jejuns quebram essas obsessões malignas, esse controle. Há pessoas que parecem que são controladas por controle remoto. Elas têm assim pecado no DNA. A Bíblia diz, Salmo 32, bem-aventurado é o homem em cujo espírito não há dolo. Sabe quando o dolo saiu daqui da epiderme, ele entrou na natureza e começa a fazer parte da pessoa? Quando a compulsão sexual, a compulsão do roubo, tem gente que é cleptomaníaco, né? Há uma coisa que a controla para pegar as coisas mesmo que ela não precise. Há um espírito que faz a pessoa mentir. A pessoa mente, ela se destrói porque ela mente, ela é encontrada, descoberta, porque a mentira sempre tem pata curta. Pata curta porque ela não tem perna, ela é um bicho, né? Ela sempre tem um prazo de validade. Daqui a pouco a pessoa se coloca na posição de vergonha porque ela foi descoberta como mentirosa. Mentirosa. Tem coisa feia. O diabo olha para o mentiroso e diz: olha meu filhinho, eu tenho tanto orgulho dele, porque o diabo é o pai da mentira. Jesus diz: vocês são filhos do diabo, porque vocês vivem na mentira. Então o jejum vai tirar essas escamas, essas crostras que pregam você, que prendem você. À medida que você vai assim buscando a Deus, aquilo vai largando essas presas. Você já sentiu essas presas segurando você, segurando a sua vida, e de repente o diabo ele quer reivindicar você para ele. A ideia dele é ter você para ele. E à medida que você vai se aprofundando na sua busca, essas garras demoníacas vão soltando você.
Então há pessoas escravas de manias, escravas de compulsões, escravas de mentiras, escravas de roubo, escravas de maldição. Eu estava falando de Gideão. Havia um ciclo onde o inimigo chegava para roubar a colheita. A época da colheita, chegava o inimigo e tomava. A época da colheita, chegava o inimigo e roubava. Há muitos de vocês que na época de colheita está sendo roubado. A Bíblia diz, restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. O que é ano consumido pelo gafanhoto? É o ano sem colheita. Você já teve um ano sem colheita? Eu já tive anos sem colheita. Não foram muitos, acredite. E eu aprendi a oração do restitui, Deus. E eu aprendi a buscar de uma maneira que eu comecei não somente a andar, mas a correr. E há momentos na minha vida que eu realmente aprendi a voar, a ir rápido para o meu destino, rápido para o meu objetivo. Mas antes disso, você tem que desbaratar, né? Você tem que soltar os seus pés das algemas que prendem você num lugar. Alguns de vocês estão presos num lugar, presos em um lugar espiritual. Um lugar espiritual de sequidão, de esterilidade e de incapacidade de produzir frutos. Ei, eu vou repetir. Você foi criado por Deus com um DNA. Abra a Bíblia lá em Gênesis. Veja o que você é. Como você foi feito. O que está escrito no seu texto químico. Você é um livro. Você sabe que você é um livro. A Bíblia diz que você é uma carta escrita por Deus. Escrita e endereçada aos homens. E dentro de você está escrito que você é fértil. Dentro de você está escrito que você é fecundo. Se há uma alteração epigenética, há uma alteração dentro de você que modificou a sua capacidade de frutificar, de realizar feitos, de produzir, de conquistar. A palavra pobreza é improdutivo, né? O pobre é o improdutivo, é o incapaz de produzir frutos. Então Deus quer quebrar a maldição da esterilidade na sua vida, porque você foi feito para ser fértil. Deus lhe chamou para se multiplicar. Salmo 115, verso 14, diz que o Senhor vos aumente, vos multiplique cada vez mais a vocês e aos seus filhos. De repente é um boom, um rompimento, uma corda, uma cadeia se quebra e você começa a sair desse lugar e o diabo tenta te segurar. O Chris Walton tem uma frase muito forte. Ele diz que os cães da destruição estão guardando as portas do seu destino. Então, no momento do seu rompimento, vem alguém te segurar, vem alguém te agarrar através de uma luta. E esse é o seu momento, entenda? Esse é o seu lugar de enfrentamento e de rompimento. Esse é o seu tipping point. É o momento onde você rompe aquele território geográfico espiritual e você passa de fase. Isso é maravilhoso, passar de fase, entendeu? Você está autorizado a prosperar. Jesus pegou os pães e os abençoou. A palavra bênção é barak, é uma autorização para o sucesso. Então Deus lhe dá uma autorização para viver uma realidade nova na vida financeira, um novo padrão. Deus tem um novo padrão para os seus filhos, uma nova porção, uma porção maior daquela que você viveu até hoje. Ah, mas estamos em crise. Amigo, você está entrando em um período de viver uma porção maior daquela que você viveu até hoje. Como pessoa, como família, como ministro do Evangelho. Deus tem uma promessa para os seus filhos. Ele fez você com o DNA. Esse é o seu chamado. Enchei a terra. Sujeitai-a. Sujeitai-a é pegar aquilo que você recebeu e oferecer para ele. E dizer, Deus, eu quero te honrar com aquilo que eu recebi. Eu reconheço que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. Então você pega as coisas que Deus te entregou e oferece para ele. E quando você faz isso, você abençoa tudo aquilo que você recebeu. E isso implica também em dízimo e ofertas. Mas eu não quero falar sobre isso. E a outra coisa é dominar. E dominar tem a ver com a palavra, a raiz da palavra pisar, estar de pé.
A palavra homem significa estar de pé e olhar para cima. É isso que somos, aqueles que fomos feitos para estar de pé e olhar para cima. Você não foi feito para viver prostrado. Você não é um réptil rastejante que foi feito para ser pisado. Eu gosto do que diz Kant. Um verme não pode reclamar de estar sendo pisado quando anda arrastando. Você não foi feito para rastejar. Assuma sua posição. Deus disse para Ezequiel 2, verso 2. Esse é um texto que Deus me falou há mais de 30 anos atrás. Eu não esqueço. Põe-te de pé e eu falarei contigo, Ezequiel. Então Deus manda você se levantar para Ele falar com você. O Salmo 40 foi um salmo que Deus me falou numa chamada. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um poço de perdição, de um tremedal de lama, um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Que maravilhoso isso! E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão e confiarão no Senhor. Esse foi um texto de chamada. Deus me chamou nesse texto. Deus me chamou em Ezequiel 2, verso 2. Disse: JB, se levanta e eu vou falar com você. Eu não vou falar com você enquanto você estiver prostrado, rendido, derrotado, entregue às condições, às circunstâncias, às conjunturas, às contingências da vida. Você não foi feito para ser modelado pelas circunstâncias, você foi feito para modelar as circunstâncias. Você tem esse poder de ser fértil, você tem esse poder de ser fecundo, você tem o poder de transformar as realidades à sua volta. Você tem o poder de criar riqueza. Deuteronômio capítulo 18, 8, verso 17 diz: eu te dei poder para produzir, para realizar, para criar riquezas. Essa é a sua vocação, o seu propósito, o seu DNA. Está escrito, está dentro de você, está na sua tessitura mais íntima. Mas isso tem que ser libertado, isso tem que ser liberado. Quem você é tem que aparecer. E por vezes você está preso nessas crostas, essas camadas que prenderam você, essas armaduras. O diabo colocou uma armadura dentro de você, fora de você, a fim de que você não se manifeste. Entenda? O pecado esconde você dentro de você. E vou repetir, pecado não é uma palavra religiosa. Pecado é um mau funcionamento de quem você é. Você tem um carro, você compra e ele vem com um manual. Deus mandou um manual para você. É assim que você funciona. Portanto, pecado significa que você está funcionando aquém daquilo que você foi criado para ser. Então, daqui a pouco, surge uma perseguição espiritual porque você fez uma coisa errada. Então, tem um inimigo, um demônio, uma força espiritual perseguindo você, a fim de que você não alcance o seu chamado. Um dos meus mentores, que influenciou minha vida poderosamente, foi o Dr. Miles Monroe. Estou procurando uma coisa aqui para poder expressar aquilo que ele ensinava para nós. Ele pegou uma planta uma vez aqui em casa, aqui da minha casa. O melhor momento com esses caras é depois que termina o culto. Depois que termina o culto é que começam as coisas. É o momento mais esplêndido. Esse sujeito, Jensen Franklin, Bill Johnson e essa turma toda, tê-los na mesa é uma experiência ímpar. E ele pegou uma planta e disse: você está vendo essa planta? Ela tem uma flor. E a flor estava em botão. Ele me disse: você está vendo esse botão? Ela está na sua capacidade ainda de expressar o que ela pode se tornar. E se ela não desabotoar, desabrochar, se ela não aparecer na sua plenitude, ela está roubando a glória de Deus. É o contrário do que a religião diz. A religião diz que se você aparecer, você está roubando Deus.
se você der o seu máximo, se você se tornar uma águiazona com as asas abertas, se você se tornar essa grande planta que vai ser gloriosa, você está fazendo o seguinte, você está chamando atenção demais para você. Ei, eu vim aqui te dizer essa noite que Deus quer que você apareça. Deus quer que você seja essa planta frondosa, essa árvore frondosa. Porque quando você não se torna quem você foi feito para ser, você está roubando essa geração dos dons, habilidades, capacidades que estão dentro de você, que foram plantadas por Deus e precisam aparecer a este mundo. Você tem riquezas dentro de você, plantadas por Deus, forçando passagem para acontecer. Mas elas nunca vão acontecer sem que você se discipline. Elas nunca vão aparecer sem que você coloque ordem no seu mundo interior. Há uma lei básica, fundamental. Você lembra, esses caras chegam, você vai até uma seita, a um centro lá daqueles negócios onde fica invocando aqueles espíritos. Eles dizem, você tem que desenvolver. Você é um médium. Não. Não ligue a sua tomada em uma outra fonte. Você tem que ligar a sua tomada na verdadeira fonte, no Pai das luzes. Lembra? De onde vem toda boa dádiva, todo dom perfeito. Onde não há sombra nem variação de mudança. E quando você se conecta nele, você é energizado, você é atualizado, você é acordado, você é despertado. Coisas sobre você começam a aparecer e você fala, eu sou isso. Amigos, uma vez eu tive um sonho, depois de um longo período de jejum. Um sonho muito poderoso. Eu me vi com uma armadura. Meu Deus do céu. Havia um exército de demônios na minha frente. E eu era uma verdadeira máquina de guerra. E eu saía para cima daquelas forças espirituais. E eu estava atropelando tudo. Parecia um filme. Ainda bem, isso tem tanto tempo, tem uns 30 anos que eu tive essa visão. Foi num período, eu passei 5 anos da minha vida em um período de imersão de jejum. 5 anos da minha vida. Aquele foi o período em que eu construí para baixo os alicerces para edificar todo o edifício que estou edificando para cima hoje. É esse período onde você cava e vai fincando. Você sabe como é que se constrói um edifício alto? Um prédio alto? Primeiro você vai cavando. E quanto mais fundo você cava, mais alto você pode edificar. E aquele dia eu tive um sonho em que eu era uma máquina de guerra espiritual. E eu saía atropelando, passando o trator, o rolo compressor em cima daquilo tudo. Foi uma coisa muito forte para mim. Normalmente, depois de um período mais extenso de jejum, você começa a ter visões. Cuidado, porque o diabo também entra. Uma vez eu tive um arrebatamento tão forte, tão poderoso, eu estava cheio do Espírito Santo, eu dormi cheio do Espírito Santo, eu estava falando em línguas, falando em línguas. Essa é uma prática espiritual que exercita o seu espírito, que é como se fosse recarregar suas baterias interiores. Você começa a falar em línguas, e você fala em línguas, é como se você estivesse recarregando o seu espírito. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E quando você vem a Jesus, você acende essa lâmpada. Não adianta nada se não tiver o novo nascimento, a salvação, a entrega para Jesus. É onde tudo começa. E realmente é onde você entra pela porta. É a sua iniciação. Batismo, salvação, reino de Deus. Você começou a sua jornada. E eu tive um arrebatamento. E foi uma experiência fantástica. Foi uma experiência singular, única na minha vida. E engraçado que depois de alguns dias eu senti que a mesma experiência estava para acontecer, mas eu percebi que havia uma ingerência no mundo espiritual do outro lado. Então, imediatamente eu resisti. Eu não me entreguei àquilo. E você sabe, você resiste ao diabo e ele foge de você. Você não pode deixar que a malícia entre na sua alma. Lembra? Salmo 32? Bem-aventurado é o homem cujo espírito não há dolo. É quando essas coisas começam a manchar você, o seu chamado,
e distorcer. Eu tenho falado tanto sobre isso porque eu aprendi na pele, né? Pode o leopardo mudar as suas listras? Pode o etíope mudar a sua cor? Jeremias. Poderia vocês fazerem o bem sendo maus? Entenda que a fé cristã mudou a sua natureza. É mais do que uma lavagem cerebral. Você precisa passar pela metanoia, é o segundo passo depois do novo nascimento. Você agora tem a vida de Deus em você. O Bill Johnson diz, a sua velha natureza morreu por motivos sobrenaturais. Então, o pecado não combina mais com você. Francamente, tem coisas que você não consegue fazer em paz. Se você é uma pessoa nascida de Deus, você não consegue pecar em paz. Isso é a prova de que você nasceu de novo. Porque Romanos capítulo 8 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, correto? E que o próprio Espírito testifica dentro do nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isaías capítulo 30 diz, se você se desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Mas eu queria muito que você pegasse esse texto de Romanos capítulo 8, porque existe um jogo de palavras aí, nesse texto, falando dos filhos maduros e dos filhos neófios, adolescentes de Deus. Uma pessoa que nasceu de Deus não pode viver na prática do pecado. Se você vive na prática do erro, você precisa de uma experiência com Deus. Uma real experiência com Deus. Como eu ponho isso? Ou você é um bebê espiritual fazendo caca. Me perdoe a expressão. Estamos na live, posso falar. Você está fazendo sujeira. Você é uma criança que está... precisamos trocar sua fralda. Porque você é um bebê lindinho, maravilhoso. A todos quanto o receberam, João capítulo 1, verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A palavra ali é a palavra teknon, que significa um bebê, uma criança. E aí Paulo vai lá no capítulo 3 de 1 Coríntios e diz que vocês, embora devendo ser espirituais, vocês são carnais. Vocês são bebês espirituais, porque eu queria vos dar alimento sólido, mas vocês têm que tomar leite, vocês ainda não se desachupetaram, vocês ainda não desmamaram, vocês ainda estão vivendo um cristianismo raso, porque vocês ficam brigando, há brigas, há divisões, há intrigas, há confusão. A igreja de Corinto estava cheia de pecado sexual, e Paulo está confrontando a igreja, dizendo que não pode ser desse jeito. E ele lança uma série de sentenças sobre essas situações. E o que ele diz, na verdade, o autor de Hebreus vai falar no capítulo 6, eu estou com a Bíblia aqui na mão, que não lançando outros fundamentos, né, ele está falando sobre as coisas que são elementares da fé cristã, que deveriam ser aprendidas desde cedo. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina, os elementos básicos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Devia ter vergonha de tudo aquilo que você fez no passado e parar de contar vantagem. Devia ter vergonha. Paulo diz, as coisas que nós fazíamos e que nós nos envergonhamos disso. E da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, básico, ele está dizendo isso é básico, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso o faremos se Deus permitir. Ele está falando, isso é o básico, e você devia já saber dessas coisas. E nós deveríamos crescer, a fim de expor sabedoria entre os experimentados. Por isso que Deus escolhe 3 discípulos e leva para perto quando vai ressuscitar. Ele leva para perto quando Jesus vai se transfigurar, ele leva 3. Eram os mais íntimos, eram os mais próximos. Há níveis de relacionamento com Deus. E quanto mais fome, mais sede você tem, mais busca você tem, mais Deus vai te responder. Eu falei ontem e vou repetir. Deus sempre te responde na mesma medida que você o busca. Se você se atira nos braços dele, se você mergulha fundo, você vai ter uma resposta funda de Deus. Eu falei uma vez com Deus assim, do tipo, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor fale comigo hoje, e eu preciso que o Senhor fale comigo agora, porque se não for hoje,
Não precisa falar. Ai, que petulância, né? Eu estava vários dias jejuando, orando, buscando, eu tinha uma entrega completa, eu estava usando dessas credenciais que eu achava que tinha, e tinha de fato. E Deus me respondeu à noite, tive um sonho, eu não sabia o que era que eu tinha sonhado, eu sei que era um sonho muito poderoso. Dias depois, uma semana depois, eu estava assistindo o vídeo da minha consagração ao Ministério Pastoral, e tinha lá o Kenneth Hagin, falando numa outra parte do vídeo que não era o que a gente chega na minha consagração, pudera estar. E eu comecei a entender todo o sonho no vídeo que eu estava vendo do Kenneth Hagin, de tudo aquilo que Deus tinha me mostrado no sonho. E eu ouvi Deus falando comigo, você pediu para falar com você, não é verdade? Pois eu falei, mas o discernimento eu dou quando eu quero. E o tom que eu ouvi Deus falar comigo foi o mesmíssimo que eu tinha falado com ele. Então entenda que a sua ousadia em Deus, de entrega, de oferecimento, de sacrifício, Gente, a gente tem que entender uma coisa, a gente tem que parar de ser crente Raimundo. Eu espero que não tenha nenhum Raimundo por aí. Um pé na igreja e um pé no mundo. Perdoem, meus Raimundos, essa é uma piada. O que eu quero dizer para você é que é um cara infeliz, o sujeito que vive na margem do evangelho. Ele não desfruta de Deus, ele não desfruta do mundo. Tem gente que está me assistindo, que não tem uma experiência com o Espírito Santo e precisa ficar enchendo a cara, bebendo. Eu não posso interferir na sua liberdade de tomar um copo de vinho, né? Eu posso dizer para você que se você se embriagar, você está pecando. Posso afirmar isso biblicamente. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? A embriaguez com vinho está conectada à sua relação de ser cheio com o Espírito Santo. Elas parecem, e ser embriagado com vinho é uma substituição. Entende? É uma substituição. Pessoas cristãs que se afirmam cristãs e que vivem bebendo, ficando bêbadas, elas estão substituindo uma relação espiritual por uma relação carnal. Não tem uma experiência com o Espírito Santo, vai ter uma experiência com bebida. E eu sinto um silêncio agora, meu cérebro está fazendo barulho. Olha para o lado aí e fala para você, irmão, está tenso agora. Brincadeira. Então, é bom você abrir mão do vinho, fazer um propósito com Deus. É bom você abrir mão do café. Por alguns dias, vai dar dor de cabeça, é verdade. É bom você abrir mão de tudo aquilo que te controla, do chocolate, das coisas que você gosta. E quando você consegue sacrificar essas coisas que você gosta, você vai receber as coisas mais extraordinárias que você pode ter. Eu não sei dizer para você sacrificar isso toda a vida. Ontem eu falei sobre maquiagem, pessoa que é muito vaidosa, quer chamar atenção, né? Uma vez eu chamei um dos nossos filhos do ministério e falei, você agora está com a cultura do corpo, você só quer parecer o bombado, quer parecer o fortão, você fica assim, tipo desfilando, ei, baixa sua bola, vai exercitar seus músculos espirituais, você não tem que ser um bombado para as pessoas, você tem que ter um sujeito forte de verdade para Jesus. Não estou dizendo que você não tem que ir para a academia, que você não tem que cuidar do corpo. Não estou dizendo que você não tem que fazer seu dever de casa com relação a isso. Estou dizendo que sua cultura é do corpo, você está tendo uma atitude carnal. Está tenso aqui agora. Acho que até diminuiu, alguém saiu ali, ó. Acho que foi chamar mais alguém. Queridos, como Paulo diz, meus filhos, por quem outra vez eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quanto mais você vai treinando, buscando, procurando, entenda que a vida cristã é uma jornada. E nós temos que ter nossos encontros com Deus. Você não pode ficar amparado no encontro da sua tia, no encontro do seu bispo, no encontro do seu pastor, no encontro da sua mãe com Deus. Deus não tem netos. O único intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Você tem que ter a sua experiência com Deus. E você tem que cavar para isso. Você tem que mergulhar fundo. Você tem que ter uma busca de verdade por essas coisas. É claro que você vai ter que ser mentoreado para você não ser enganado por um cristão mais velho, um cristão mais experiente. A Bíblia chama esse cristão de um presbítero, que era na verdade um ancião, né?
E você tem que ter a vida comum da igreja, o relacionamento dos uns com os outros, as 52 citações sobre uns aos outros. Mas finalizando hoje, amanhã eu volto às 11, você tem um DNA. Você é uma pessoa maravilhosa, fantástica. E eu, JB, espero conhecê-lo. Porque o que eu estou vendo de muita gente é só a casca, cheio de armaduras, cheio de carnalidades. Deus me deu uma revelação uma vez de que algumas situações de pecado, elas realmente é como se pegasse fulano lá dentro e colocasse lá no fundo e trancasse ele. Sabe quando o sujeito está trancado dentro dele mesmo? Tem até alguns livros sobre isso, né? Uns livros interessantes sobre isso. Ou seja, principalmente quando se trata de pecado sexual, e tem alguns agravantes em alguns, a pessoa fica incapaz de manifestar a natureza dela, de quem ela é, e ela começa a se corromper, ela se torna uma pasta, ela se despersonifica. O Cote fala sobre isso, que a imoralidade sexual é a destruição da personalidade. E se você não consegue controlar seus instintos sexuais, eu quero lhe dizer, você vai... a palavra é dissolução. Dissolução é ficar pastoso, inconsistente, não tem controle sobre si. Por isso, não pode governar o mundo. A Bíblia diz assim: os mansos herdarão a terra. A palavra manso, Dr. Myers Monroe, é a palavra que significa aquele que domina a si mesmo. Quem domina a si mesmo vai herdar a terra. Quem é capaz de domar sua língua? Tem gente que está me ouvindo agora que precisa domar a língua, fazer jejum de língua. As pessoas perguntam as coisas para você e falam sim, não, isso, ok. A Bíblia diz que o mexeriqueiro, a fofoca para ele é como um manjar que desce para o seu interior. É como uma comida fina. Se você ou alguém que você conhece tem prazer em falar fofoca, parece que é uma alegria de falar alguma coisa ruim. Você ficou sabendo de fulano? Pois é, isso. Se você tem esse prazer, você, quero lhe informar, está possuído por algo que não é você. E é por isso que a Bíblia diz, Isaías 43, não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar, nem a sua chama vai arder em ti. Sabe o que acontece quando você passa no fogo? Não é você que queima, é o que não é você que queima. E às vezes tem coisa que não é você em você, e que a prova da luta, da tribulação, é como o ouro, que no fogo sai a escória. A prata, no fogo, sai a escória. Então, quando nós somos passados no fogo, a escória da nossa vida nos deixa. A estultícia, a estupidez, a idiotice, a fofoca, as carnalidades. Nós precisamos crescer. Há 3 tipos de homens na Bíblia. O homem sárquico, a Bíblia diz sobre o homem carnal. E se você vive na carne, você não pode agradar a Deus. Está lá Paulo falando em Romanos capítulo 6. Aquele que vive na carne não pode agradar a Deus. O homem carnal, quem é ele? É movido pela sua natureza inferior, pela sarx, sarcástico, pela sua natureza primitiva, instintiva. E as obras da carne estão lá em capítulo 5 de Gálatas. São bem conhecidas. E Paulo diz: não herdarão o reino de Deus aqueles que tais coisas praticam. Inveja, dissensão, ira, discórdia, feitiçaria, idolatria, e aí vai. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, gozo, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E é fruto, não são frutos.
Tem gente que diz que é o fruto, os frutos do Espírito. Não, é o fruto. O que é o fruto? O fruto é o que você produz. Quando você se torna um crente maduro, é natural produzir o fruto do Espírito, porque é o fruto do Espírito, de uma pessoa madura em Cristo. Então ele tem tudo isso, porque ele cresceu, ele deixou de ser um infantil, um bebê carnal, ele deixou de ser um neofios, um crente adolescente, agitado por todo vento de doutrina, modismos, vai ali, vai aqui, vai acolá, os adoradores da adoração, né? Aqueles que gostam de festa, vivem em festa, sai da igreja local num dia de festa, que tem um culto para ir num outro movimento que está acontecendo na cidade, não tem raízes, não tem compromisso com o ministério, carnal, web crente, não consegue lidar com os problemas na igreja que teve, briga com os homens e desvia da igreja, abandona Deus. Eu vou cultuar a Deus, eu não consigo ver aquela pessoa. Entenda que tem gente que Deus nos chamou para tratar e tem gente que Deus mandou para a nossa vida para nos tratar. Mas onde eu estava? O homem sárquico, o homem psíquico, está em 1 Coríntios, capítulo 2. O homem natural, é o homem psíquico, não consegue compreender as coisas do Espírito Santo porque eles são loucura. O homem natural não consegue entender. Por quê? É o homem psíquico, é o homem formatado, enviesado, quadrado, é o suposto intelectual, é o intelectual, né? É o inteligentinho, na verdade. Ele tem um raciocínio muito quadrado, formatado, ele tem um raciocínio matemático frio, cartesiano. E a terceira coisa é o homem espiritual. A Bíblia diz, o homem pneumáticos, que julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Agora deixa eu te falar uma coisa para terminar. Quando você começa a ter uma vida jejuada, uma prática contínua de jejum. Eu estou falando de agora você fazer esse propósito, e o mês que vem você vai continuar, e no outro mês você não larga. É uma coisa contínua, uma coisa que você aprendeu, é um estilo de vida. Jejum e oração é um estilo de vida. E se você aprende isso, você vai abrindo todas as portas e entrando. Você vai abrindo, não tem fortaleza, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade. Você vira essa máquina de guerra, né? Despojado, descolado, não tem emoção, aquela frieza. Você sabe o que é carnalidade? É ser emocional demais, sentimental demais. Pessoas muito emocionais. Eu não estou falando emocional no sentido de quebrantamento, não estou falando emocional no sentido de ser capaz, é justamente isso que o jejum provoca, essa capacidade de se quebrantar. Estou falando de emocional, de sentir muitas dores, de se sentir rejeitado, de viver traumatizado, de se machucar facilmente. Quanto mais orgulhoso você é, mais fácil de ser machucado você também é. Todo homem de Deus na Bíblia passa por esse teste, é rejeitado. Davi, José, vendido pelos irmãos. Davi, esquecido pelo pai, rejeitado por Mical, rejeitado pelo rei. Esses são os testes para que você não dependa do aplauso das pessoas, dependa do aplauso de Deus. É isso que nós devemos buscar. Eu acho que é o Bill Johnson que diz que se você não vive dos aplausos das pessoas, você não vai morrer das suas críticas. Bingo. Então, o homem carnal, homem natural, movido pelo intelecto e o homem espiritual. E quando você fala em línguas, é uma grande arma, e você é capaz de jejuar, você coloca o seu espírito na frente e você discerne ambientes. Você discerne a atmosfera. Já viu? Jesus estava no ambiente, a Bíblia diz, conhecendo-lhes os pensamentos. Olha que texto, né? Hipócritas, por que me testais? As pessoas ficam falando aí que essas coisas de confrontar os outros duramente, chamar os outros de serpente, raça de víbora, não é muito cristão. Jesus, então, não era muito cristão, porque ele chamou Herodes de raposa, chamou os fariseus de hipócritas, sepulcro caiado. Vai lá no capítulo 23 de Mateus e você vai ver como ele era duro com os religiosos.
As pessoas mais difíceis que a gente encontra na vida são os religiosos. E Jesus falou sobre os dois espíritos que a gente tem que se cuidar: o espírito político de Herodes e o espírito religioso dos fariseus. Cuidado com o fermento. Ele fala isso logo depois da multiplicação dos pães. Mas onde eu estava? Alguém pode me ajudar? Você precisa se pôr no controle. Você tem que se autoliderar. Você tem que se autogovernar. Você não pode dizer assim: fulano fez isso comigo, por isso que eu fiz isso com ele. Você não é reativo, você é proativo. Você está no controle, você está no domínio. E tem dias que você passa, depois de dias de jejum, você fala assim: cara, eu estou completamente no controle de tudo. Aí vem o diabo te tentar. Eu tenho dito que às vezes você começa a jejuar e o diabo começa a aparecer. Por quê? Porque o diabo não consegue ficar nas sombras quando você vai para o ataque. Ele tem que se manifestar, só que ele não está pronto. Ele estava armando uma batalha para te enfrentar e você se adianta em jejum e o inimigo se manifesta no momento em que ele não estava pronto para aquele tipo de guerra. Então o jejum adianta as suas batalhas e você enfrenta o seu inimigo antes que ele apareça. Portanto, dedique esses 3 dias, se prepare para esses 3 dias. Não sei se você começou, se você vai começar, e depois compareça diante de Deus, porque você vai ter o favor do Senhor esse mês. Isso é uma outra ferramenta, é o ministério profético, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Esse mês você vai obter favor de Deus. Então eu quero declarar sobre a sua vida: que seja fecundo. Você vai ser fértil em todas as esferas da sua vida. Não vai ter nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. O anjo do Senhor aparece para Gideão e ele fala sobre Yahvé Shalom, o Senhor é a nossa paz, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E era ciclos repetidos de roubo, de saque das colheitas. Eu quero hoje repreender o devorador. Você só repreende de uma forma, você sabe como é, está lá na Bíblia. O migrador, o cortador, o destruidor na tua vida. Quero declarar que essas colheitas que você ficou sem obter, sem receber, você vai, em nome de Jesus, ter de volta os anos consumidos, as colheitas roubadas, o que foi saqueado, que o migrador chegou, pegou, foi embora, que o cortador destruiu, o destruidor acabou, o devorador comeu. Deus está fechando a boca do devorador e hoje nós liberamos uma palavra de restituição sobre sua família. Seu avô foi roubado, seus pais foram roubados, e eu quero dizer que até 4ª geração, aquilo que foi roubado da sua família está sendo estornado para você. É o jubileu de Deus. O jubileu é quando os escravos são livres, as dívidas são perdoadas e as pessoas voltam para as suas terras. Então Deus vai devolver suas terras, Deus vai devolver suas posses, Deus vai devolver coisas que você perdeu e que sua família anteriormente perdeu. Você vai viver um alto padrão, uma maior porção do favor de Deus, da bondade de Deus. Deus vai aumentar a sua porção em nome de Jesus. Ele vai restituir as coisas que você perdeu. Você vai ser fecundo e fértil, você vai ter filhos, mulher, quantos filhos você quiser. Deus vai fazer a madre abrir e vai fazer nascer, porque Ele é o Senhor e Ele é o Deus da vida, e Ele vai dar vida para aqueles que buscam filhos, para aqueles que querem ter filhos, quantos filhos você quiser. E você que tem um ministério, ele vai florescer. Que o Senhor te aumente, te multiplique cada vez mais, a você e aos seus filhos, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens, e os filhos dos homens têm autoridade na terra, porque sob seus pés tudo lhe puseste, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, ide, expulsai demônios, curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Você tem autoridade para viver em sucesso, porque por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, você pode reinar em vida pela abundância da graça e o dom da justiça. Receba o dom da justiça, receba o perdão dos seus pecados, e você está quebrando o ciclo. Yahvé Shalom, não haverá nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você está quebrando o ciclo. Você está vivendo as mesmas lutas simultâneas, continuamente, as mesmas batalhas. Eu hoje libero a quebra de um ciclo na sua vida, para que você tenha outros inimigos, não esses, que você vença essa fase e possa superar para um novo tempo, uma nova estação. E o mês de maio vai se revelar na sua vida, nesse período de jejum que você vai se dedicar. Deus vai estender o cetro do seu favor, e a forca que os inimigos prepararam contra você vai ser justamente
onde eles vão ser enforcados. Aqueles que abriram uma cova para te sepultar vão cair dentro dessa cova. Quem transpassar um muro, uma cobra o morderá. E se você foi essa pessoa que transpassou esse muro e se machucou, eu quero liberar a redenção, a restauração, o perdão, o arrependimento, uma nova estrutura emocional, uma nova estrutura consistente. Se você vive de compulsões, de manias, de taras, de coisas que você está sendo controlado, eu quero hoje repreender esse poder na sua vida e liberar sobre você a liberdade. Que você possa gritar de liberdade, que você possa andar, que você possa correr, que você possa voar, que você possa abrir suas asas e alcançar o seu destino. Eu libero sobre você a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Você que está solteiro e quer casar, eu quero liberar sobre você uma bênção de um casamento em Deus. Que o Senhor possa limpar a sua consciência de obras mortas, dos pecados, das coisas que ainda te perturbam, que invadem até seus sonhos até hoje. Que Ele quebre esses elos, essas sinapses, e Ele faça uma ressinapse, uma reconfiguração mental dentro de você, e que o seu espírito possa estar adiante, controlando suas emoções, que você não seja subjugado por traumas, por lembranças, por coisas que te atormentam. Eu libero sobre você hoje uma restauração completa, que seja completa. Eu quero dizer que aquele que começou em você uma obra, Ele vai terminar. Você acredite, Deus tem paciência. Ele não terminou com você. Se você for sincero, se você se arrepender, se você andar nele, andar como ele andou, você vai viver coisas extraordinárias. A bondade do Senhor na terra dos viventes vai provar e ver que o Senhor é bom. Existem promessas para você e aquele que prometeu é fiel e ele vai fazer. Eu oro hoje em nome de Jesus. Seja fecundo, seja fértil, multiplique-se e encha a terra, sujeite-a e domine. Pise sobre serpentes, pise sobre escorpiões, pise sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos cause dano. Você receba autoridade hoje, uma espada, receba uma capa, receba uma couraça de justiça, uns calçados da paz, receba o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade, receba a armadura e seja essa força poderosa do reino de Deus no mundo para a glória de Deus. Se transforme nessa verdadeira árvore plena, no todo o potencial que você tem, a fim de que o seu nome, o nome de Deus, seja glorificado em você e através de você. Em nome de Jesus, diga amém aí, aleluia, glória a Deus. A gente não está no culto ainda. Muito obrigado, eu volto amanhã com você. Espero vê-lo aqui às 11 horas da noite. Vê-lo não, você vai me ver. E espero vê-lo em breve presencialmente na Comunidade das Nações. Não deixe de baixar o livro, você que não baixou o livro ainda. E eu espero, ainda essa semana nós teremos novidades. Estamos lançando alguns novos produtos, algumas novas frentes e queremos que você realmente participe. Beijo em todos, uma ótima noite.